Fala meus amigos, enfim chegou a hora de fazer o review do Zenfone 5Z. E vamos começar falando de algo bem subjetivo, o design. A beleza do aparelho é evidente, um trabalho primoroso na construção desse smartphone. As linhas semelhantes ao topo de linha da Apple são visíveis e muito mais chamativas aos olhos de quem não tem contato diário com tecnologia. Os círculos aqui na parte traseira do aparelho são tradicionais característicos da empresa e dão um show à parte. E é uma pena ter que usar capinha com ele, já que tanto a parte da frente, é óbvio, quanto a traseira são feitas de vidro. Um dos possíveis destaques do aparelho seriam as câmeras, e a gente vai falar delas agora. As câmeras são ok para um topo de linha, e tem ok como uma meia crítica. O HDR é um ponto realmente alto nas câmeras, faz um trabalho sensacional. Ele consegue trazer de volta uma alta quantidade de detalhes, mesmo em condições desfavoráveis. O resultado no geral é bom, né? Ele empata com vários outros tops de linha, saindo melhor em algumas fotos e pior em outras, e eu tenho comparativos desses tops de linha aqui no canal. O aparelho tem duas câmeras, uma normal e a outra de ângulo aberto. A lente wide para mim é muito útil, é muito versátil, ela pode trazer várias possibilidades diferentes de fotografia no seu cenário. Particularmente eu uso bastante, até porque eu tiro muita foto de construção no meu trabalho, eu preciso fotografar as construções. E para isso eu preciso mostrar mais informação na imagem, não tendo muito espaço para me distanciar do assunto, então a câmera wide ajuda bastante. A utilização da inteligência artificial nas câmeras trabalha de forma muito suave. Ela traz alguns ajustes leves e que dificilmente serão notados. Eu acho que eu consideraria isso como um modo automático aprimorado, algo que não impressiona, mas também não decepciona. A câmera frontal desse aparelho traz bons resultados, mas algo normal para um topo de linha. Com luz favorável, praticamente todos trazem resultados muito semelhantes. Já com baixa luz, aí a gente perde um pouquinho de qualidade. O HDR na câmera frontal também funciona muito bem e faz resultados aceitáveis em condições desfavoráveis. Se a gente considerar, no geral, esse aparelho tem boas câmeras, fazem um bom trabalho. Nada de sensacional, mas cumprem o que prometem. Vale destacar o modo Pro dessas câmeras aqui, que realmente salvam muitas fotos que no modo automático não ficariam nem um pouco boas. Já com relação aos vídeos, temos resultados aceitáveis mais uma vez e nada surpreendentes. A estabilização ótica e digital é razoável. Ela perde para muitos aparelhos como o iPhone, que tem uma estabilização muito melhor, e isso também tenho nos meus comparativos. O Zenfone 5Z também traz câmera lenta, algo que é bem legal. Só que ele só traz um trecho na imagem que pode ser aplicado à câmera lenta, e a gente não consegue nem mexer na velocidade, é aquela velocidade padrão e pronto. A gente consegue alterar o trecho, mas nada além disso. Uma câmera lenta boa, mas que poderia ser melhor, né? Algo que me incomoda muito nesse aparelho é que quando eu estou gravando, ele está lá no modo automático fazendo umas gravações. O ajuste de balanço de branco é horrível, ele muda toda hora, realmente incomoda muito. Eu utilizei o Zenfone 5Z como câmera secundária quando eu estava filmando um casamento. Foi muito desanimador, ele me fez perder muitos bons ângulos apenas por causa do ajuste do balanço de branco insano. Perdi grande parte do casamento por causa do ajuste do balanço de branco. E para usar todos esses recursos ele precisa de uma boa bateria, e é dela que a gente vai falar agora. Falando de bateria, eu tenho que colocar meu coraçãozinho de lado, deixar todo o emocional para trás, porque eu venho com uma carga muito positiva. Eu venho de um Zenfone Zoom S que me deixava o dia inteiro sem me preocupar com bateria. Eu carregava ele uma vez por dia, deixava carregando à noite e utilizava o dia inteiro, então nenhuma preocupação, né?
Agora com o Zenfone 5Z a situação é um pouquinho diferente. Uma carga na hora do almoço é imprescindível para conseguir voltar do trabalho com um pouquinho de bateria e dar tempo de chegar em casa. É claro que eu estou falando aqui de um topo de linha, aqui tem muito mais potência debaixo do capô, mas mesmo assim é bem difícil de acostumar. E depois de mais de 2 meses de uso, eu creio que a inteligência artificial já deve ter aprendido como eu uso o aparelho, o que eu preciso usar durante o dia e já deve ter aprimorado o máximo que ela consegue, mas não é nada impressionante. Eu vou colocar na tela aí para vocês irem acompanhando alguns exemplos da autonomia que eu consegui com esse aparelho. Tanto nos primeiros dias, eu tirei print nos primeiros dias para ver como o aparelho se comportava, como que o processador ia entender e o sistema operacional ia entender meu uso nos primeiros dias. E nos dias de agora, eu vou fazer meio que uma ordem cronológica aí para vocês irem acompanhando o avanço. A inteligência artificial ficou ali meio mais ou menos, até porque parece que não ganhou muito em autonomia não com o passar do tempo. E a tão falada recarga inteligente, que eu poderia colocar ele à noite para carregar, que com o tempo ele ia aprender a hora que eu acordo, ia carregar até 80%, um pouco antes de eu acordar, e depois ia carregar mais rápido até 100%, pelo menos comigo não funcionou. Tanto que eu evito hoje em dia ao máximo colocar ele para carregar à noite. Eu procuro carregar antes de dormir e deixar ele já carregado antes de dormir. Eu fiz por várias vezes de deixar ele carregando à noite com despertador para ele já entender a hora que eu vou acordar. Fiz isso por muito tempo, mas depois de uns dias que eu acordava de madrugada, 2, 3 horas depois de dormir, eu acordava por algum motivo e olhar ele já estava 100% carregado. Isso da primeira vez eu achei que tivesse sido um erro, da segunda também, e da terceira eu já me acostumei e percebi que não vai funcionar comigo esse negócio de deixar carregando à noite. Com isso eu só posso concluir que é uma função inútil no meu aparelho, mesmo sendo uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui comprar esse menino aqui. Hoje em dia eu não arrisco mais ficar deixando ele na tomada a noite inteira, até porque eu não quero perder o pouco de bateria que ele já tem. Mas em compensação a esse problema de recarga de inteligência artificial, o carregamento é muito rápido mesmo. Tanto que as recargas que eu faço durante o horário do almoço são suficientes para deixar ele chegar até o final do dia com um pouquinho de carga e dá tempo de eu chegar em casa novamente no fim do expediente. E como você já deve ter percebido nesse review, a inteligência artificial que foi tão aclamada pela ASUS é um ponto bem controverso. Eu digo que ela funciona em alguns aspectos, em outro praticamente ela não pode ser percebida, para eu não dizer aqui que ela não funciona, né? Uma coisa em que a inteligência artificial funciona bem é aqui na parte dos aplicativos, na sugestão de aplicativos, aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui fica uma linha com aplicativos sugeridos e isso funciona bem. Normalmente ele acerta quais aplicativos que eu vou querer abrir. Apesar do aparelho acertar muito na hora de me sugerir aplicativos, tinha uma coisa que eu gostava bastante na Zenoi, que eram os aplicativos mais comuns. Ele selecionava e ordenava pelos aplicativos que eu mais uso. Isso fazia ficar muito rápido e fácil achar meus aplicativos mais comuns, né? Então, na primeira página estava quase tudo que eu uso durante o meu dia. Apesar de funcionar na sugestão de aplicativos, no carregamento, no gerenciamento da bateria, nas fotos, eu realmente não percebi nenhuma diferença significativa. E pasmem, até mesmo naquele ajuste de volume de chamadas, outra coisa que me impressionou bastante quando foi anunciado
Eu realmente não percebi nada. Às vezes o telefone toca baixo demais, eu não escuto, e às vezes ele toca alto demais quando não tem ninguém falando. Realmente não funcionou do modo que eu esperava. Fora todos esses problemas de inteligência artificial, o aparelho roda muito bem, tem um desempenho fantástico e vamos falar um pouquinho mais dele. Como eu disse, o desempenho é fantástico. Talvez para quem já vinha de um topo de linha não se impressione tanto, mas eu que estava no intermediário, quando o negócio é desempenho, meu amigo, isso aqui dá um baile. Tanto é que uma das funções da inteligência artificial seria o AI Boost, que melhoraria o desempenho. Eu não precisei ativar isso em momento algum, eu não senti o aparelho engasgar, travar, ou mesmo pensar em dar uma engasgadinha em nenhum aplicativo. Ele rodou liso tudo que eu tenho instalado até agora. Talvez esse aumento de potência seja útil no futuro, onde esse aparelho aqui tiver um pouquinho mais defasado. Esse aparelho aqui, a minha unidade tem 4 GB de RAM, é o mais básico deles, e é igual ao que eu tinha no Zenfone Zoom S, a mesma quantidade de memória RAM. Infelizmente parece que o resultado também é igual. Se no desempenho isso aqui dá um show no intermediário, já para segurar aplicativo aberto, estou me decepcionando. Diversas e diversas vezes os meus jogos fecharam quando eu fui responder alguma mensagem no WhatsApp ou no Telegram. E o mínimo que se espera pelo preço alto que a gente paga num topo de linha é um desempenho acima da média. Ele conseguir segurar pelo menos uma quantidade mínima de aplicativos abertos sem fechar. 4 GB de RAM eu acho que era para ser suficiente para eu conseguir rodar o PUBG e o WhatsApp, né? Mas vamos falar de coisa boa. A tela desse aparelho me impressionou quando chegou e vocês podem ver isso no unboxing que eu fiz. Realmente linda, eu não tive como descrever de outra maneira. O Note, que já ficou tão comum hoje em dia nos aparelhos, em nada atrapalha, mas também não faz muita diferença. Sinceramente, eu prefiro bordas um pouquinho maiores, mas sem o recorte. Pode ser um pouco de preciosismo da minha parte, mas para consumir conteúdo no escuro, assistir um filme quando você está deitado na cama, aquele pedacinho mais escuro da tela, como aqui não é um AMOLED, não apaga completamente, chega a incomodar, parece que está faltando alguma coisa na imagem. Já durante o dia, a qualidade do display consegue disfarçar muito bem essas áreas sem informação. E mesmo depois de um tempo de uso, eu ainda acho essa tela muito bonita, mas acho que eu ainda preferia um AMOLED aqui se fosse para ter notes. Se não é para ter note, não precisava do AMOLED, não ia fazer tanta diferença. Agora o software. Desde a primeira semana, alguns apps fechando de forma indetectável foram bem comuns. Mas nada fora do comum para o Android. A gente está acostumado, intermediário, top de linha ou aparelho de entrada, todos acontecem por vez ou outra de um aplicativo fechar. Mas alguns bugs ficaram bem esquisitos e uns apps reagiram de forma bem estranha nesse aparelho, como eu vou mostrar para vocês aí no Instagram. Ele deixou meus stories com uma coloração azul digna de um Smurf. Se eu tirasse foto, a coloração saía, voltava ao normal, mas se eu fizesse um vídeo, o vídeo ficava azul e ficou assim por um bom tempo. Ainda bem que já arrumou, já está tudo normal. O YouTube também travou várias vezes no modo Picture in Picture. Talvez seja um modo aí que está começando ainda e seja normal acontecer isso, mas me forçou a reiniciar o aparelho algumas vezes. Mas no geral, também é um desempenho bom do software. Eu tenho um carinho especial com a Zenfone, eu uso desde o Zenfone 2, então estou bem acostumado com todas as funções que a Zenfone tem. Quando eu pego um aparelho que não tem a Zenfone, que não tem as mesmas funções nativas no aparelho, eu me sinto um peixe fora d'água. A questão de dar 2 toques na tela para despertar, de desenhar atalhos aqui para a câmera, isso para mim já é essencial, eu faço questão de ter isso nos meus aparelhos. Então, o software é algo que eu gosto, mas tem seus defeitos. O desbloqueio facial nesse aparelho aqui é rápido e preciso. Ele funciona muito bem em boa luz. Já em baixa luz ele funciona até certo ponto.
Se tiver uma iluminaçãozinha ali, às vezes até a luz da própria TV, dependendo da distância, consegue gerar iluminação suficiente para desbloquear. Mais escuro que isso aí já fica meio complicado. Mas se a sua intenção é conseguir desbloquear a tela no breu total, não é impossível, é só você aumentar o brilho da tela e deixar ele no máximo. Aí a luz da própria tela consegue iluminar seu rosto e fazer o desbloqueio. Pena que com isso você vai ficar cego por alguns instantes. Barba e boné não são problemas para o desbloqueio facial, agora óculos escuros são um grande problema. Normalmente ele não desbloqueia, é bem difícil ele desbloquear, mas se você levantar, aí você consegue o desbloqueio da tela. O desbloqueio facial é muito útil e bem vantajoso para celulares assim como o Zenfone 5Z, que tem um leitor digital aqui na traseira, principalmente para quem usa o celular em cima da mesa e não quer levantar o aparelho. Então ativa aqui com os 2 toques e ele já desbloqueia em cima da mesa com desbloqueio facial. Isso é bem legal e facilita bastante. O Zenfone 5Z traz também os Zenimojis, que são bem legais, mas bem zoadinhos. O rastreamento do rosto é bem precário, mas se você não fizer muitas caretas, dá até para fazer uns vídeos engraçados. E eu ouvi falar em banho? E o último ponto que eu vou falar sobre o 5Z hoje é o áudio. O áudio para mim eu posso considerar como um ponto forte e ponto fraco da minha unidade ao mesmo tempo. Eu fiquei realmente impressionado com a qualidade do alto-falante principal. Desde o primeiro dia era praticamente impossível ficar perto dele com o volume no máximo, é muito alto e tinha uma qualidade muito boa. Além do alto-falante principal que fica aqui embaixo, ele utiliza também o alto-falante de chamadas para te dar uma sensação de som estéreo. Isso é uma boa ideia, mas peca em alguns detalhes. A diferença de qualidade entre o alto-falante principal e o alto-falante de chamadas aqui em cima é bem alta, então isso causa alguns probleminhas. Na maioria dos casos o resultado é bom, mas se você quer uma maior imersão e sensação de localização espacial, pode esquecer. O máximo que você vai ter é uma breve lembrança, uma imagem de que na sua cena tem alguma coisa de um dos lados. Nada muito bom não. Um outro problema que essa diferença de qualidade traz é que, dependendo de como foi gravado o áudio, se foi gravado apenas do lado direito na gravação, um tipo de áudio do lado esquerdo, outro, dependendo do lado que você virar, você vai ter uma diferença de qualidade muito grande. Você vai ter que ficar procurando qual é o lado certo para assistir aquele conteúdo, qual é o lado que vai reproduzir um som mais aceitável, já que os dois são muito diferentes em qualidade. Então essa diferença traz um problemão quando você quer consumir esse tipo de conteúdo. E com esses altos e baixos, meu smartphone estava bem até o dia que o alto-falante principal, o melhor deles, estourou. Então eu já não tenho mais qualidade boa nem no alto-falante principal. O que eu tenho hoje em dia é uma colmeia debaixo do meu aparelho. Ele está perfeito para eu assistir um ataque de abelhas, um ataque de um enxame, nada mais. Só isso que eu consigo assistir bem com ele, porque realmente está horrível. Infelizmente é mais uma decepção com esse aparelho, mas algo que pode ser resolvido com uma manutenção. No fim das contas, esse aqui é um aparelho bom, mas eu tenho que assumir que o hype não foi traduzido para a realidade e a gente não tem um aparelho tão bom, tão melhor que a concorrência como parecia antes do lançamento. Eu penso até que o intermediário Premium me traria menos decepções do que o Zenfone 5Z, apesar de ser um aparelho bom, talvez eu tenha esperado demais dele. E a minha opinião final é que eu tenho um intermediário com processador de top de linha, que me traz um bom desempenho, um bom resultado em jogos, mas no resto não passa de um intermediário. Aquilo que a gente tem nos tops de linha realmente ficou bem falho nesse aparelho. Espero não ter sido muito duro com o aparelho, mas um topo de linha requer uma avaliação mais crítica, né? Se isso aqui fosse um intermediário, eu estaria elogiando quase tudo, mas não é. É um topo de linha caro que deveria trazer um resultado muito bom e não traz tão bom assim. Mesmo assim, é um aparelho bom. E já que você assistiu o vídeo até aqui, não deixa de deixar o seu gostei
E se não gostou do vídeo, deixa um não gostei e comenta aqui embaixo o que você achou. Por enquanto é só isso. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!